Matar ou Morrer é um clássico do cinema de faroeste e uma das maiores obras de todo o cinema dos Estados Unidos. Esse filme também nos dá um gancho para fazer uma discussão acerca do conceito filosófico do niilismo. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Então, clica aí em curtir, se inscreva e vamos embora para o vídeo. Eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento realizado pela editora Penalux nesse ano de 2020. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico melhor sobre esse livro e aqui na descrição um link para a compra. Niilismo é um conceito que nasce na filosofia do século XIX e que também foi bastante presente na literatura da época e segue viva até os tempos atuais. A expressão niilismo nasce de nihil, que é o termo grego para nada. Niilismo é uma postura de negação da realidade que surge no século XIX diante do materialismo que existia e também da premissa do fim de uma metafísica, do fim de um mundo espiritual e de algo que fosse além do mundo material. Ou seja, o ser humano está preso no seu mundo material, não existe nada além desse mundo terreno e com isso todos os valores morais também são relativos, o bem e o mal, tudo isso dependeria, tudo isso deixaria de ser universal. A gente vê esse tipo de ideia de uma forma bastante presente na filosofia do Nietzsche, quando ele fala sobre o super-homem, sobre superar o bem e o mal, ou seja, os valores morais seriam algo que poderia ser superado, como algo que poderia ser deixado de lado. Então, se não existe bem, não existe mal, não existe por que fazer as coisas e não existe nenhuma existência superior, nada acima da nossa vida material, então por que agir? Por que fazer algo? Por que se importar com algo? Então essa é a premissa do niilismo. Seria uma negação da realidade, você chegar a uma determinada conclusão de que não existem muitas saídas, não existem muitas alternativas, a não ser negar a própria existência. Esse tipo de pensamento foi bastante presente na literatura. A literatura russa do século XIX foi muito forte nesses elementos, como a gente pode ver em obras como do Dostoiévski, em Pais e Filhos, do Turgueniev. A gente tem um personagem chamado Bazarov, e ele próprio se auto-intitula como um niilista, como alguém que quer negar toda essa realidade existente. E esse pensamento também atravessou o século XX, como na filosofia do Sartre, na filosofia do Albert Camus, ou seja, toda uma filosofia que colocava o ser humano numa existência de poucas escolhas, de nenhum valor além dele próprio e como ele conseguiria lidar com essa situação. O filme Matar ou Morrer é uma forma bastante interessante da gente perceber, da gente discutir essa ideia do niilismo fora da filosofia e fora da literatura e dentro do cinema. Esse filme foi lançado em 1952, foi dirigido pelo Fred Zinnemann e teve como roteirista o Carl Foreman. Esse filme também foi protagonizado pelo Gary Cooper, que aqui interpreta o papel do xerife Will Kane. A história desse filme se passa numa manhã de um domingo. O xerife Will Kane está se casando, ele está abandonando seu cargo de xerife em uma cidade pequena, ele vai se mudar com a sua nova esposa para um outro local onde ele vai se dedicar a ser um comerciante. E nesse domingo, então, a partir do momento em que ele larga o cargo de xerife, esse cargo vai ficar vago porque o novo xerife só vai chegar no dia seguinte. E assim que acaba o casamento, chega uma notícia de que um bandido chamado Frank Miller havia sido solto pela justiça da prisão e que ele estaria indo para essa cidade e há 3 comparsas dele o esperando na estação de trem. O Frank Miller foi preso pelo Will Kane 6 anos atrás e, ao que tudo indica, ele está viajando em busca de vingança. O Will Kane, então, ele desiste dessa sua aposentadoria, ele decide ficar mais este dia como xerife para lidar com esses bandidos que vão chegar na cidade. Ele então começa a procurar outras pessoas para o ajudarem a combater esses bandidos. Afinal de contas,
são 4 que estão chegando e ele é apenas um. E ele começa a se deparar com as pessoas se recusando a ajudá-lo. Ele procura seus amigos, ele procura pessoas na igreja, pessoas num bar, ele começa a pedir para que as pessoas vão ajudá-lo a combater os bandidos e ele simplesmente lida com a recusa da parte de todas elas. Cada um inventa uma justificativa, cada um dá uma desculpa para não ajudar o Will Kane. Uns dizem que a obrigação de defender é do xerife, outros são simpatizantes do bandido, outros preferem que o Kane vá embora da cidade, que se ele não estiver na cidade, o bandido não vai ter motivo nenhum para começar um tiroteio. E assim ele vai justamente lidando com pessoas que ele considerava como amigos e que começam a virar a cara para ele. E assim o tempo vai passando, vai chegando a hora em que o bandido vai chegar e ele se vê sozinho numa situação em que ele sozinho vai ter que entrar em combate armado contra outros 4 bandidos. Esse filme tem uma relação bastante direta com a situação vivida pelo Cal Foreman, que foi o roteirista desse filme. O Cal Foreman tem no currículo, além dessa obra, outros grandes filmes do cinema dos Estados Unidos, como A Ponte do Rio Kwai e Os Canhões da Navarone, e ele teve um grande problema com o macartismo. O macartismo foi uma mobilização, digamos assim, para se tentar combater o comunismo dentro dos Estados Unidos na década de 1950. E alguns dos principais focos dessa comissão, que era presidida pelo senador MacArthur, era justamente nos meios artísticos e nos meios jornalísticos, e isso acabou também indo para dentro da indústria do cinema. O Cal Foreman, ele chegou a ser participante do Partido Comunista, ele com o tempo se desiludiu, mas isso aí ficou dentro do histórico dele. Ele acabou caindo dentro dessa comissão, ele foi convocado para prestar depoimento, e ele viu muitos daqueles que eram seus amigos dentro da indústria do cinema começarem a virar a cara para ele. Ou seja, ele foi levado para uma comissão onde ele participaria de um inquérito e viu aqueles que se diziam seus amigos virarem as costas para ele. Então, o roteiro de Matar ou Morrer se baseia muito num sentimento pessoal do próprio roteirista, de lidar com uma situação complexa, de lidar com uma situação que poderia lhe causar muitos problemas e ver que aquelas pessoas que ele costumava ter como amigos, pessoas em que ele confiava, começarem a lhes dar as costas. A mesma situação que acontece com o Will Kane, que foi baseada nesse fato real da vida do roteirista. Então, vendo essa premissa em torno da história de Matar ou Morrer, vamos tentar entender como o conceito de niilismo pode ser depreendido dentro dessa obra. A gente tem uma situação inevitável que vai acontecer dentro de uma cidade, que é a chegada de 4 bandidos que estão armados e que provavelmente vão gerar algum grau de violência no local. Diante dessa situação, a população tem 3 opções diferentes: fugir, não fazer nada ou então confrontar. A opção de fugir é tomada por algumas pessoas. Um caso é o juiz da cidade. Esse juiz foi responsável por ter dado sentença para o Frank Miller. Na verdade, ele deu uma sentença de morte para que o Frank Miller fosse enforcado. Em outras instâncias, então, ele conseguiu ir para a prisão perpétua, depois ele acabou sendo solto. Então, o juiz sabe que se ele ficar ali, ele vai ser um alvo direto do Frank Miller, ele prefere fugir. O mesmo acontece com uma mulher que é dona de uma loja, ela prefere fugir do que ficar ali quando a situação toda acontecer. Ela também teve um caso amoroso com o bandido algum tempo atrás. A segunda opção, que é a de não fazer nada, é a que acontece com todo mundo dentro dessa cidade. A chegada dessa notícia dos bandidos faz com que todos tenham medo, todos evitem de confrontá-lo. Cada um vai dizer alguma coisa, vai inventar alguma desculpa, para no fim das contas ninguém tomar nenhuma atitude, e então você simplesmente virar a cara para o evento, você fingir que aquilo ali que está acontecendo não vai acontecer, sendo que a consequência ela será inevitável, quer se queira, quer não. E a terceira atitude é a de confrontar a situação, que é aquela que o xerife, o Will Kane, toma. Ele decide, sozinho, enfrentar esses 4 bandidos, contava com que alguém o ajudasse, no fim das contas ninguém se predispõe, então ele vai ali enfrentar esse grande problema inevitável que está chegando. O
tempo todo, então, o Will Kane ele é confrontado com a dúvida: será que ele deve enfrentar? Será que não seria melhor ele fugir? E aí fica uma grande pergunta: qual o motivo que leva o Will Kane a enfrentar isso? Ele já tinha se aposentado como xerife, ele já não era mais uma responsabilidade dele, ele não tinha essa obrigação, e mesmo assim ele o faz. O que o filme nos leva a crer é que ele teria um motivo de honra, um motivo de compromisso. Ele se sente compromissado com aquele cargo, ele sente que é uma responsabilidade sua, e justamente por isso ele decide que ele não pode fugir, que ele precisa ficar e encarar. Um ponto do filme que é bastante interessante é quando o Will Kane vai conversar com o delegado que estava no cargo antes dele. Já é um senhor de idade, ele fala que não vai ajudar o Will Kane porque ele está com artrite, por ter artrite ele não consegue atirar. Ele fala o seguinte com o Kane, de que não adianta nada ficar confrontando os bandidos, porque a vida dele toda como xerife foi de prender bandidos para logo em seguida ver a justiça soltá-los. Ou seja, enfrentar o problema na verdade não iria adiantar. Você iria prender o bandido, você ia fazer algo, aquele bandido logo vai ser solto da cadeia, ou então novos bandidos vão surgir. Então a gente teria um dilema existencial, ou seja, você enfrentar algo nunca vai dar em nada, porque o problema sempre vai se renovar, e isso nunca vai chegar a um fim. A gente pode enxergar primeiramente o niilismo dentro da postura da própria população local, que se nega a ajudar. Basicamente, todos estão preocupados com a própria segurança, ninguém quer colocar a sua vida em risco, e ninguém está disposto a buscar alguma meta maior. Ninguém, por exemplo, tem um sentido de honra, um sentido de coragem, nenhum tipo de valor que pudesse ser intrínseco a uma atitude humana desse tipo se levanta nesse momento. O que conta é apenas o material, a luta pela própria sobrevivência. Assim a gente tem então uma visão bastante interessante do niilismo, que é a negação de valores, que é você tomar atitudes mediante apenas uma questão material. Não existe uma questão de bem ou de mal, não existe uma questão de uma vitória sobre um lado positivo, sobre algo negativo. Existe apenas uma busca pela própria sobrevivência. Isso também é uma visão bastante complexa com relação à existência humana. Todos nós vamos nos deparar um dia com a morte, inevitavelmente isso vai acontecer. E qual é a nossa reação diante de saber que o inevitável vai acontecer? Nós negamos isso, nós negamos a vida porque sabemos que a morte vai chegar? Ou será que nós devemos nos movimentar? Ou será que nós devemos ter uma atitude a favor da vida, de aproveitá-la, de utilizá-la? Qual seria então a tomada de decisão que o ser humano deveria ter nessa situação que é inevitável? O niilismo também pode ser enxergado pelo próprio personagem principal. Ele se vê motivado por uma questão de honra, por uma questão de compromisso, mas ele está tendo um compromisso com uma cidade que não está tendo nenhum tipo de recíproca com relação a eles. Ele está se preocupando em defender aqueles moradores, mas nenhum desses moradores se moveu para ter uma contrapartida, ninguém se moveu para ajudá-lo. Então vale a pena se sustentar numa base moral desse tipo? Vale a pena se sustentar num conceito de honra, num conceito de responsabilidade, sendo que isso não vai dar em nada, não vai lhe ajudar em nada? Ao se deparar com uma situação inevitável, tudo indica que o Will Kane está indo para uma situação que ela é suicida. Ele é um só e vai enfrentar outros 4. A chance dele vencer é muito pequena. Então, será que a atitude mais coerente dele não teria sido a de fugir? Será que diante do inevitável alguém deve se jogar diretamente contra esse inevitável? Será que tentar contornar ou tentar fugir não seria uma opção viável? O Will Kane se vê numa situação onde ele tem pouquíssimas escolhas. E nessa situação de ter poucas escolhas, então, valeria a pena seguir adiante? Valeria a pena buscar uma outra alternativa? Será que diante de uma situação tão absurda, entregar a própria vida é a atitude válida? Será que buscar uma outra alternativa, como uma fuga, ou evitar esse confronto ao invés de entregar a própria vida, não seria uma alternativa correta?
Será que a atitude do Will Kane também, no fim das contas, seria uma espécie de niilismo? Seria que ele estaria diante de uma situação absurda, se negando tanto a ponto de entregar a própria vida, ou até mesmo de uma certa forma de cometer suicídio? Dessa forma, a gente tem então uma abordagem do niilismo dentro desse filme Matar ou Morrer. É um filme que nos permite ter uma visão bastante interessante da existência humana diante de uma situação inevitável que vai acontecer e de como os seres humanos vão se portar diante de tal eventualidade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.